Gente, o vídeo cortou. Vamos ver se eu vou conseguir gravar agora. Vamos lá. Eu tava dizendo, né, que eu fui em um culto na casa da amiga da minha mãe e ela falou que eu tinha um espírito ruim, o espírito da sedução, porque eu gostava de estar bem arrumada e eu tava com a unha pintada. Apesar que naquela época o pessoal já tava usando e ela, inclusive, estava usando o esmalte. E aí foi a hora que, tipo assim, eu sempre contestei, nunca fiquei calada. Eu virei pra ela e perguntei: o que que é isso na sua mão? Ela falou assim: esmalte. E eu falei: e no meu? Aí ela falou assim: esmalte. Aí eu falei: então quer dizer que essa cor aí não foi elegível como uma cor do capeta, mas a minha é isso mesmo? E assim, gente, descasquei, porque ela, com ela, sabe? Ela ficou toda sem graça e quando acabou o culto, ela falou bem assim. E isso ela falou comigo na frente de todo mundo, tá? Não foi no particular. Aí quando acabou o culto lá do lá, ela veio falar comigo baixinho, olha pra você ver o ego da pessoa. Ai, o Espírito Santo de Deus me cobrou porque eu falei aquilo com você. Eu falei, então, isso é pra você aprender? Pra quando Deus mandar você falar as coisas, você fala. Agora, quando você vir jogar a sua opinião, você não fala, porque a Bíblia fala que ai daquele, né, que falar no nome dele, sendo que ele não mandou. Mas isso era discussão lá do que eu acreditava na época, entendeu? E ela ficou muito sem graça. Eu falei, é engraçado que você tem um tamanho de um ego, que você veio falar comigo, você falou comigo pra todo mundo, né, que eu tinha o espírito da sedução, não sei o que, pra todo mundo ouvir do culto. Aí agora você vem aqui falar que Deus cobrou de você, mas você vem caladinha no particular, por que não falou pra todo mundo ouvir? E assim, fiquei muito chateada e eu passava por isso inúmeras e inúmeras vezes, tá? E eu nunca fui de fazer coisa errada, de estar por aí, como diz o ditado popular, vou falar bem no popular rasgado, apesar que o YouTube não gosta, mas de andar piranhando por aí, de andar piriguetando por aí. Nunca fui. Aí, resumindo, o que eu quero falar? Aí, dessa época, eu decidi mesmo que eu já não ia mais pra igreja, porque eu não era tão bem tratada ali. E essa época eu já ia de vez em quando. Então, eu já conhecia esse negócio de lei da atração, assim, mas nunca tinha me interessado tanto pelo assunto. E aí, eu comecei a estudar essa questão de lei de atração, e fui entendendo, e fui, sabe, ficando mais apaixonada por Jesus, e você não vai pra igreja, você não vai nada, né? Assim, basta você cuidar da sua vibração, essas coisas. E fui a fundo, fiquei, sei lá, uns 4, 5 anos assim. E aí, foi onde, por exemplo, outra coisa que eu não falei, eu sempre adorei dançar. Não que eu saiba, sabe? Mas eu adoro dançar. Eu adoro ver pessoas dançando, aquilo ali me deixa feliz, me deixa alegre. Isso também eu fazia, quer dizer, eu dançava. Eu não ia pra festa pra dançar, mas eu dançava em casa, com as minhas amigas, com meu irmão. Apesar dos meus pais serem evangélicos também, mas quem é criado na igreja sabe que faz isso também. Assim, muitas pessoas, não tô falando que a maioria. E aí eu ouvia música também, né? Que eles falavam que era pecado, que só podia ver música da igreja, essas coisas. Mas eu ouvia porque eles não tinham me dado nenhuma explicação. Simplesmente as explicações eram: olha, não escuta essa música porque essas pessoas, antes de ter a música, elas oferecem pro Satanás para poder fazer sucesso. E eu achava aquilo uma baboseira. Falei, ai, nada a ver, tá? Não acreditava, não me convenceu. E aí eu deixei de ir pra igreja, comecei a estudar essa questão de lei da atração. E o pessoal falando, ai, tudo é energia, tudo que você vibra, não sei o que. Resumindo, aí eu entendi o porquê que eu não devia ouvir aquela música, né? Porque, segundo eles, né, tem a vibração baixa e você vai atrair aquilo pra você. E aí, gente, foi onde tá a lei da atração, essa conversa, assim, ela tirou todo a minha questão, por exemplo, de pensar por mim mesma, ou seja, pensar por si mesmo, tirou tudo isso, porque a ver com a explicação, eu parei de ouvir as músicas que eu gosto,
parei de dançar o que eu gosto, porque, ai, determinadas músicas, se você ouvir determinadas músicas, se você dançar determinadas músicas, você vai atrair pobreza, vai atrair miséria, vai atrair traições, essas coisas. Então isso que me convenceu a parar de ouvir essas músicas. E aí fiquei. E aquela história também, né, que é muito comum na questão da lei da atração, esse negócio de crenças limitantes. Para você conseguir determinada coisa, você tem que descobrir qual é a sua crença limitante. E na verdade, né, quanto mais você tira essa crença limitante, mais coisa aparece e você não consegue muita coisa. E o que você consegue tem outra explicação, não é por causa da lei da atração. Mas aí eu posso explicar isso depois, né? Porque vai ficar muito grande. Mas, por exemplo, se você não tem dinheiro, é porque você não está numa vibração legal, porque você tem que tirar aquela crença limitante que te impede de ganhar dinheiro, entendeu? Ou seja, a culpa é sempre sua. E aí o pessoal começou a contestar em relação, mas a culpa é minha. Então ele tirou esse nome culpa e começou falando assim, a responsabilidade é sua. Mas, né, na verdade, eu já sabia de tudo isso. Só que, tipo assim, eu sou muito curiosa e aquilo foi fazendo sentido pra mim e eu fui tirando a auto-percepção, sabe? Porque eu nunca fui assim alguém falar, ah, tal coisa é tal coisa. Igual eu expliquei pra você que o pessoal fala na Bíblia. Aí eu falo assim, ai, será? E aí eu mesmo ia ver se realmente era. Com essa história da lei da atração, eu estudei tanto que eu perdi isso e já não contestava muita coisa. Se contestava, estava dentro da caixinha deles. Então, resumindo, eu parei de ouvir as músicas que eu gosto,